oportunidade, eu vou mostrar como eu criei a minha própria oportunidade de chegar aonde eu estou hoje e vou contar um pouco mais pra vocês. Tô voltando aqui com esse canal depois de muitos anos sem postar vídeo aqui. Esse canal já tem 10 anos, se você for olhar aí a quantidade de inscritos, ele tem 1.200 inscritos, se eu não me engano. São inscritos que eu consegui há muito tempo atrás, então esse pessoal já deve estar mais adulto e alguns deles devem receber alguma notificação aí, vamos ver aí. Se você é da época que eu gravava vídeo de Minecraft aqui nesse canal, já comenta aí e fala aí quantos anos você tá. E se você me acompanhava, tudo certinho, a gente vai trocar uma ideia bem legal aqui hoje, beleza? Hoje eu vou contar um pouco mais como que eu criei a minha própria oportunidade e como você também pode criar as suas próprias oportunidades, porque oportunidade você se cria, beleza? Mas para você ter oportunidades, não dá para iniciar sem preparar o terreno, tá? Não dá para você criar oportunidades sem você ter todo o terreno preparado. O que significa isso? Você tem que estar preparado para a oportunidade que você vai entrar. Independente se você não sabe algo, se você vai entrar numa área que você nunca trabalhou na sua vida, se você quer alguma coisa em algum lugar onde você nunca fez nada, não tem experiência nenhuma, você precisa estar preparado. Estar preparado mentalmente, estar preparado fisicamente, intelectualmente. Então tudo isso você tem que ter preservado, tá? Como que eu posso dizer isso? Como que eu me preparei? Como eu fui preparado para as oportunidades que eu conquistei hoje em dia, né? Então, eu fui um cara muito estudioso em questão de coisas que eu gostava. Então, sempre estudei programação, sempre estudei funil de venda, sempre estudei tráfego pago. Por mais que alguma dessas coisas eu nunca em si colocava a mão na massa, eu estudava muito isso, muito. Então, eu tinha muita teoria, eu tinha muita questão assim de entender como funcionava. Eu olhava outros canais, eu fazia uma engenharia reversa, né, que é você pegar algo lá do início e ver tudo que a pessoa ali está fazendo para tentar entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo daquele jeito e descobrir como que ela está trabalhando e por que que aquilo está funcionando. Então isso é muito legal de você entender, né, você fazer. É uma ótima forma de você se preparar. Para as oportunidades que eu tô hoje aqui, cara, eu passei um ano praticamente me preparando. Em 2020 era meu sonho trabalhar com internet. Ali no início de 2020 eu falei, cara, eu quero viver de internet. Eu tinha 18 anos na época. Falei, cara, eu quero trabalhar e viver da internet. Ter meu tempo ali de boa, não quero ficar preso com horário. Se precisar sair, viajar, fazer qualquer coisa, eu tô ali, assim, com liberdade geográfica em si, né? Eu falei, mano, quero trabalhar disso. Na época eu tinha começado uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas aqui em Primavera do Leste. Vim morar com meu pai e eu fiquei um mês nessa faculdade e tranquei essa faculdade. Falei pro meu pai, eu não vou fazer. Primeiro, que eu já sei a maioria das coisas que vai ser ensinada aí nessa faculdade. Outra coisa, a faculdade já não vai me preparar para o mercado de trabalho. E conversei com ele e falei, eu quero viver de internet. Na época eu já estudava um pouco de lançamento, estudava um pouco de tráfego pago. E ele falou bem assim, você tem um ano para você me mostrar que isso vai funcionar. E eu fui lá e fiquei um ano estudando, virando noite, acordava 5 horas da manhã, ia dormir 3 horas, 2 horas da manhã, estudando. Eu tenho, cara, se olhar lá em casa, eu tenho uns 10 livros, tem um monte assim, de livro não, de caderno, que eu pegava e anotava tudo que eu ia aprendendo, tudo que eu ia estudando, tem tudo anotadinho lá até hoje. E eu fui me preparando. Aí eu falei, mano, no metade do ano assim, eu falei, agora eu preciso botar em prática. Fui atrás de botar em prática, consegui um lançamento só. Nesse lançamento eu faturei 83, 85 reais mais ou menos. E até que eu não conseguia sacar esse dinheiro, porque a plataforma só liberava a partir de 100 reais, sabe? Eu só tinha 80. Eu só fui conseguir sacar esse meu primeiro dinheiro uns 2 anos depois. Tá? Só para vocês ficarem ligados aí. Uns 2 anos depois eu consegui sacar esse primeiro dinheiro. E ali no final desse ano, mais ou menos, eu descobri o design, motion design, fui um pouco mais para essa área da parte de design. E foi o primeiro dinheiro que eu ganhei ali de verdade na internet, certo? Foi onde eu ganhei 1.700 reais com a internet. E esse dinheiro eu ganhei também, ele foi em 2 semanas. Falei, caraca, que top. Nessa mesma época também eu fechei com uma agência de marketing, parte de design, entrei como design. Só que eu fiquei muito sobrecarregado e acabei saindo, fiquei um bom tempo fora, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Foi um grande preparo. Então eu, cara, passei horas e horas e horas estudando, botando em prática. Coloquei ali em prática com alguns clientes, por mais que foram clientes pequenos, eu coloquei em prática, botei pra rodar, fiz acontecer. Por mais que ali no final do ano ali não deu certo, meu pai falou, cara, você vai precisar arrumar um trabalho, você vai ter que voltar pra faculdade. E eu falei, cara, eu não consegui fazer dar certo. Depois eu conto um pouco mais dessa história pra vocês. Mas foi tudo um preparo, mano. Isso tudo foi um preparo. Na época eu não conseguia ver isso, sabe? Eu não conseguia prestar atenção nisso. E foi um preparo muito legal, cara. Porque, tipo, eu tive muitas experiências nisso tudo. E daí, nisso tudo, entra a atitude. Então, após você ter um preparo, mas Lucas, eu vou precisar passar um ano me preparando, um ano estudando, um ano focado em alguma coisa assim pra eu estar preparado. Cara, não, às vezes você vai precisar ali de 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do que você tá
buscando fazer, né? Da complexidade do que você está buscando fazer. Você tem que estar no mínimo preparado, entender, saber dar as respostas certas no momento certos, sabe? Entra a parte da atitude, né? Que é onde você coloca uma semente. Então, o preparo, ele é como se fosse o terreno, certo? A atitude, ela é uma semente. Então, você vai colocar essa semente no terreno, beleza? Com atitude, cara, a atitude é um negócio que é muito louco, porque eu paro pra observar hoje as coisas que eu fiz, as atitudes que eu tomei que me trouxeram até aqui hoje. Então, dessa época que eu me preparei, eu trabalhei com lançamento digital, trabalhei com marketing digital em si, com automação, desenvolvimento de programa, de sistema, e tudo foi através de atitudes. Então, por exemplo, meu primeiro trabalho assim pra valer no marketing digital, que foi com lançamento digital, foi através de um cara, né, que eu conheci, um doutor. Eu vi um anúncio no Instagram sobre um curso de automação, entrei nesse grupo, no grupo lá de lançamento e tal, no WhatsApp. Uns dias depois não acompanhei o lançamento, esqueci do lançamento, deixei o lançamento pra lá, falei, deixa pra lá, tava corrido com as minhas coisas. Nessa época eu já tinha saído do marketing digital assim quase completo, tava começando a voltar de novo. E daí o doutor pegou e mandou mensagem. Oi, tudo bem, Lucas? Vi seu número ali no grupo e tal, tô procurando alguém aqui pra fazer o curso. Ele perguntou se eu tinha comprado o curso, eu falei que não. Ele falou, tô procurando alguém aqui com o mesmo DDD que eu e que tem a vontade de fazer o curso e tal, de automação. E ele tinha comprado o curso, mas ele não tinha tempo pra fazer, e daí tava procurando alguém pra fazer esse curso. E daí ele acabou chegando em mim. Falei, cara, esse cara, eu acho que ele tá fazendo um golpe aí, né, tentando vender curso pirata, não sei. Só que daí ele insistiu tanto, falei, não, bora fazer isso aí. Ele pegou, me passou o acesso do curso, eu fiz o curso em um final de semana, assim, ó, debrulhei o curso, aprendi a fazer automação. Aí ele pegou e falou, agora eu te entreguei o curso, faz o curso, um chatbot pra mim. Fui lá, construí o chatbot pra ele. Aí ele, vem na minha cidade, conhece aqui o estúdio e tal, e me apresenta o chatbot que você construiu. Aí eu, mano, esse cara é louco. Ele disse que ia pagar tudo, né? Eu falei, bora. Então eu tive a atitude de fazer o curso, eu tive a atitude de ir na cidade que ele morava, que eram umas 2 horas da cidade que eu morava, e ele ia pagar tudo, e eu falei, mano, se esse cara me raptar, velho. E nisso daí, cara, eu fui, tomei atitude, eu não contei pros meus pais, nem nada, eu falei, eu só vou, velho, só vou. Eu tinha, nessa época, eu já tava com, acho que quase 20 anos, 19 pra 20 anos já. Falei, mano, eu vou lá. Daí eu peguei e conheci esse doutor, conheci o estúdio, ele realmente tinha o estúdio. E daí, com todo o preparo que eu tinha feito até aquele momento, passei aquele ano inteiro tendo aquela toda experiência, estudando, juntando toda aquela bagagem ali de conhecimento. Na hora que a gente sentou pra conversar, e eu vi que ele fazia lançamento, eu falei, cara, que massa esse estúdio, nossa, não sei o que. E comecei a falar, dá pra fazer isso e aquilo. Na época ele tinha faturado aí, em média uns 30 mil, 20 mil de faturamento ali no mês, com lançamento. Eu falei, mano, dá pra gente fazer 6 em 7 nisso aí fácil, cara. E daí eu comecei a trabalhar para ele como social media, não social media, mas um social seller, na verdade, né? Eu ficava respondendo no direct dele, fazia algumas automações, e eu fiquei mais nessa área por um tempo, e daí até que eu passei um pouco mais para estratégia junto com ele. Então, ali no longo de 2 anos junto com ele, eu mudei para a cidade dele para trabalhar junto com ele, próximo a ele. A gente fiquei 2 anos com ele, a gente saiu de 30 mil de faturamento para 2, 3 milhões ali em 2 anos de faturamento no ano, tá? Então, cara, imagina isso aí, que legal que foi essa experiência. Ali foi onde eu tive conexões com um cara muito influentes no marketing digital, Gabriel Russo, Henrique Marinho, que é do High Ticket. Gabriel Russo trabalhou com o Paulo Marçal como head do Paulo Marçal em tráfego pago. Então eu tive acompanhamento desses caras de perto, velho. E me trouxe muito conhecimento, muita experiência, muita bagagem pro que eu trabalho hoje. E beleza, nisso tudo, aonde eu cheguei hoje, que aqui eu trabalho por conta hoje, mas eu tenho uma empresa fixa hoje que eu ganho um fixo mais mensal e mais eu tenho uma agência em si hoje, né, de automação, marketing digital. E como que eu cheguei aqui hoje, cara? Eu fiquei começando a pensar como que de lá pra cá trouxe. Quando eu morava aqui em Primavera, muito antes, lá em 2020, eu ia todo dia treinar de manhã cedo. Aí começou aí um pessoal eu treinava numa praça, tá? Não ia ninguém nessa praça. Aí começou aí um gurizado assim de 19, 18, 20 anos também, minha idade na época. Aí treinar também, eu falei, mano, eu vou puxar assunto com esses guri. Comecei, puxei assunto, aí todo dia a gente começava a conversar. Eu falei, mano, me chama pra sair, me chama pra um rolê de vocês, me chama pra... Eu preciso sair, na época era bem no finzinho da pandemia. Falei, cara, eu preciso sair, eu não conheço ninguém aqui nessa cidade, velho. Preciso dar uma volta. Na época eu bebia, eu falei, não, eu preciso beber, velho. Preciso fazer alguma coisa, velho. Aí, não, vou marcar um rolê. Aí eles marcaram um rolê. Nisso aí eu fui pro rolê, conheci os amigos deles. E nisso eu conheci uma menina, não vou falar o nome dela aqui. Conheci uma menina, na época, ela não gostou de mim de cara. E daí, um tempo depois, a gente acabou tendo uma amizade, de certa forma assim, mais normal, conversava e tal, não era tão próximo também.
E daí ela mudou pra Rondonópolis, que era a cidade onde o meu ex-patrão morava, né, que era o do lançamento. E na época que eu fui pra Rondonópolis, eu sabia que ela tinha mudado pra lá, eu falei, mudei pra Rondonópolis também, vamos fazer alguma coisa. Aí nisso daí que a gente saiu, ela levou o namorado dela, e eu conheci o namorado dela, não tinha conhecido ainda o namorado dela, namorado da época, né. E o namorado dela também trabalhava com marketing. E daí a gente trocou ideia, tal. Um tempo depois os dois terminaram. E eu acabei fazendo amizade com esse cara. Que esse cara acabou indo morar comigo. Ele morando comigo, eu conheci um outro cara que que trabalhava para esse cara, que era o Everton, que hoje tá morando lá em Alphaville. E é um dos caras que passaram aí, fez parte da minha história. Ele tá conectado com o Paulo Marçal hoje. E eu trabalhei para esse cara, né, nessa época. E através dele, do Everton, eu conheci o André, que era um design muito foda. É um design muito foda, conheço até hoje. Que me ajudou muito também algumas vezes. E eu ensinei ele automação, esse André. Tive a atitude de ensinar ele programação, ensinar ele os conceitos da programação. E nisso que eu ensinei o André, ele conseguiu um emprego depois, mais pra frente, como designer, gestor de automação numa agência de automação, tá? E depois que eu ensinei ele e tal, ele conseguiu esse emprego. Essa empresa ela deu uma crescida, precisaram de outro gestor. Foi bem na época que eu saí do doutor, lá de lançamento, eu tava desempregado, tinha um mês já, eu tava com o dinheiro guardado, esse dinheiro tava começando a acabar, tava no finzinho, ele pegou e apareceu com essa questão aí. E, tamo precisando de gente aqui, quer trabalhar pra gente. Eu peguei, ofereci um salário lá, que eu queria, uma proposta, eles aceitaram a proposta, fui trabalhar pra eles. Aí nisso que eu conheci o Nicolas trabalhava pro Jeff Econ, aí nisso ele já me colocou nos trabalhos de Jeff Econ, aí eles descobriram que eu sabia programar, então o preparo lá de novo de trás me trouxe pra cá, aí sabia que eu sabia programar, começaram a jogar alguns projetinhos na minha mão de programação, que fui desenvolvendo um sistema, outro, fui promovido a programador, meu salário dobrou, quase triplicou praticamente, tá? Disso tudo, aí eu ganhei experiência com programação, ganhei experiência com gestão de automação, e cara, fui só crescendo e tal. Aí nisso tudo eu peguei. Aí nisso que eu trabalhei com o Jeff, o Jeff começou a conversar com o Ruiter. Aí nisso eles fizeram uma parceria e eu acabei começar a trabalhar para Kirvana, tá? Então eu comecei a trabalhar na Kirvana, fiquei 8 meses na Kirvana, aí eles começaram a fazer um monte de corte lá de custo, tal, e eu fui um desses cortes. Pô, cortaram minha asinha lá. E daí eu falei, mano, o que eu vou fazer? Aí eu conheci o Kelvin eu conheci através de um anúncio, ele é aqui da minha cidade. E eu falei, mano, eu vou mandar mensagem pra esse cara. Mandei mensagem pra ele, a gente... falei, mano, que legal que você é do marketing aqui de Primavera, não tinha conhecido ninguém do marketing aqui de Primavera ainda. Vamos trocar uma ideia? Ele, bora. Fui lá, conversamos, um tempo depois a gente virou sócio, começamos a desenvolver alguns projetos juntos, foi indo. Acabou que no final ali de uns meses a gente não deu muito certo, e a sociedade, falei, mano, eu tô saindo da sociedade, expliquei pra ele tudo certinho, e vamos sair da sociedade, continuamos a amizade. Passei por um momento difícil, que eu não vou contar sobre isso por agora, e hoje eu tô com a minha agência de marketing, ganhando um fixo, mais um mensal. Tem algumas outras empresas que eu pego também, tem projetos de automação que eu pego, tem uns funil que eu pego para desenhar para as pessoas, e cara, tá tudo crescendo. Então você vê que tudo foi encaminhando, você vê que tudo foi um preparo, tudo foi uma atitude, e essa atitude, esse preparo resultou em oportunidades. E às vezes uma atitude que eu tomei gerou várias oportunidades. Que nem uma atitude que eu tomei de fazer amizade com aquele pessoal lá da calistenia, de treino lá na praça, me trouxe várias oportunidades de conhecer várias pessoas ali, que uma pessoa conhecia a outra, que a outra pessoa conhecia a outra, que foi me trazendo algumas oportunidades muito boas. Imagina se eu não tivesse tido a atitude de fazer amizade com esse pessoal. Imagina se eu não tivesse tido a atitude de ir pra cima deles e falar, mano, me chama pra sair, me chama pra fazer alguma coisa, velho. Imagina, eu não estaria aqui. Talvez eu estaria em outro lugar, estaria fazendo uma faculdade, não faço ideia, tá? Então o que eu quero que vocês entendam? O terreno é o preparo, a atitude é a semente e a oportunidade é o fruto do preparo. O celular descarregou aqui, mas a mensagem que eu queria passar era essa daí. Então foque em planejar o terreno, em preparar o terreno, foque em aplicar atitudes, tá? Essas atitudes, o terreno preparado vai gerar oportunidades para vocês, beleza? Então é isso aí, se inscreva aqui no canal, vou colocar mais vídeos aí pra vocês. Curte o vídeo também para que mais pessoas possam ver, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e fui!